Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Gente, vamos falar um pouquinho também sobre ciclo econômico, tá? Então a gente vai falar sobre várias coisas hoje, mas principalmente entender essa parte. Baseado nesse gráfico, eu não quero que vocês esqueçam da psicologia do mercado, ou ciclo de psicologia do mercado, ou esse frame que eu estou mostrando para vocês. Esse é o frame que mostra basicamente o ciclo de mercado, né? A fase da euforia, a fase da complacência, ansiedade, delírio, pânico e a capitulação. Na minha opinião, nós estamos andando na fase entre o delírio, tá, e a capitulação. E a capitulação seria aquela região que seria o fundo máximo do ciclo. E existe aí, até deixei separado aqui depois para vocês, um checklist do que é, de quando que a gente vai identificar esse fundo, essa capitulação, que na minha opinião se aproxima, tá? Embora o período, seja bastante longo, acho que o período de quedas e lateralidades e o período em que a gente vai ficar por um bom tempo, preso entre os preços, né, entre determinados níveis de preço, vai ser um período bem longo, acho que pode durar até o final de 2023, então nós estamos aí recém na metade de 2022, seria mais 1 ano e meio pela frente. E agora, na metade desse ano, acredito que a gente pode, entre junho e julho, nessa transição, encontrar um dos fundos verdadeiros do Bitcoin ou uma região em que o preço seria bem interessante para ser comprado e adquirido por longo prazo, tá? Depois eu vou passar esse checklist para vocês, mas primeiro vamos falar então sobre o preço do Bitcoin, da moedinha da praia, tá? E depois vocês vão colocando aí as perguntas que eu vou respondendo aí quando a gente fizer o papo de bar, papo de bar. Muito bem, fofoletes, o negócio é o seguinte, gráfico do Bitcoin média da praia, fazendo movimentação de curto prazo, aquele movimento esperado e aguardado, tá? Qual o movimento esperado e aguardado? Sai do caixote, a gente já falou isso há semanas, né? Sai do caixote, o mercado fica lateral dentro do caixote, aí ele sai para um lado, vai para o outro e depois vem rasgando para baixo. Pois bem, dessa região que desse gráfico, né, que eu desenho, eu vou dar o nome, eu vou criar o nome de padrão batimento cardíaco. Como é que é o padrão batimento cardíaco, né? Já falei isso para vocês também. Preço vem lateral, sobe, igual o preço cardíaco mesmo, né? Sobe, vem para baixo, volta a subir e mantém a estrutura lateral. É geralmente um gráfico de manipulação de preço, onde ao mesmo tempo ele consolida fundo, tá? Então o que acontece? Nós temos um fundo não retestado nessa região dos $25.000. Depois de um longo período de queda, tivemos então um pullback, uma lateralização, o preço liquidou os apostadores de baixa, e agora ele vem para liquidar os apostadores de baixa que estão com as suas ordens presas aqui embaixo. Ou pegar stop loss, stop gain, tá? E com esse tipo de movimentação então desejada, esperada e aguardada redução de volume, então velocidade na volatilidade, aceitação máxima de prejuízo, e no momento em que retesta essa região, geralmente numa aproximação dessa faixa, dessa zona de preço, nós temos a formação de um fundo. Então, esse é um fundo não testado, mas ele é um fundo verdadeiro, tá? Então, essa região de $25.000 é uma região que todo mundo está querendo e deseja ver ele voltar a essa região para entrar com força compradora mais forte. É assim que os bear traps eles acontecem, tá? Então esse é conhecido como região de bear trap. Existem várias regiões de bear trap em fundo, como essa daqui, por exemplo. Então, quando ele toca num fundo e ele retesta no futuro depois, ele simplesmente chega nessa região e vem com bastante força compradora temporária aqui. Mas aí basta o mercado ficar otimista, né? Basta ele alterar o ciclo de fato para ele conseguir continuar subindo. Mas a gente geralmente tem, depois de uma grande queda, uma queda mais forte ou uma queda mais prolongada, essas regiões onde ela consolida um possível fundo verdadeiro de repique, onde a tendência do mercado volta a ser de alta,
por um breve período de tempo, no caso de um período mais longo de capitulação, em um período mais lateral, mais distante, e também ele dura, às vezes, ele cria um mini ciclo de alta, um mini pullback de alta para o preço mais tarde continuar caindo, como foi o que aconteceu no ano passado, tá? Onde ele não teve demanda suficiente, demanda compradora suficiente para iniciar um novo ciclo de alta. E, sinceramente, não acredito que esse ciclo de alta vai acontecer antes de 2024. Acho que lá por 2024 nós vamos ter um ciclo de alta no Bitcoin novamente. Antes disso, a gente até pode ter altas como essa daqui, mas elas vão ser altas, mas provavelmente com menos volatilidade, menos volume, menos demanda, então é uma alta temporária. O que eu já vi acontecer, por exemplo, em 2019, tá? Então, em 2019, a gente teve um período lateral complexo. Então, esse período lateral complexo é o que eu acredito que o mercado vai desenhar. Claro, não vai ser igual, porque nunca repete, mas ele é parecido, ele é semelhante, né? Então, nós podemos ter um semestre de alta, um semestre de baixa, por exemplo, ou um trimestre de alta, um trimestre de baixa, outro trimestre de alta, outro trimestre de baixa. No caso aqui, ele andou lateralmente por um bom período de tempo, então de junho de 2019 até janeiro de 2020, janeiro de 2020 não, até, vamos lá, fevereiro de 2020, nós tivemos o preço do Bitcoin andando mais devagar, com menos volume, menos volatilidade, mas, né, variando entre os preços de $6.000 e $12.000. Então ele ficou preso entre essa região, com períodos longos de alta. Então aqui nós tivemos praticamente 2 meses de alta, aqui nós tivemos 2 a 3 meses de baixa, e é isso que, na minha opinião, vai se desenhar, né? Vai se desenhar algo semelhante ao longo do segundo semestre desse ano e até final de 2023. Eu suspeitaria disso, tá? Porque eu acredito que quanto o preço mais ele cai, mais ele vai ter interesse comprador, então vai chegar um momento em que ele vai chegar nesse ponto de equilíbrio, que eu chamo de capitulação. Muita gente chama de capitulação também aquele fundo máximo, né? aquela agulhada que dá, mas na minha opinião a capitulação ela é aquele momento de angústia, raiva, que é exatamente essa parte aqui de baixo que acontece logo depois da capitulação, que é aquela última agulhada, e aí ao invés do mercado vir voltar a subir rapidamente, olhem bem ali embaixo onde está anger ali, né? Raiva, depressão. É nessa fase realmente que o volume cai bastante, a volatilidade cai bastante e o interesse comprador continua alto, mas ele não tem aquela demanda crescente como acontece nos mercados mais confiantes, né? Mas em algum momento nós vamos passar por o checklist aí da capitulação do mercado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, cara, a gente precisa retestar esse fundo aqui, tá? Ter um reteste desse fundo ou uma aproximação desse fundo aqui é uma coisa que eu acho que é importante que a gente consiga enxergar no preço do Bitcoin em breve, tá? Ao longo desse mês ainda espero um reteste nessa região. Às vezes ele passa o preço, então na queda aqui que eu acho que vai vir a partir de segunda-feira, eu acho que o preço tende a cair, capitular legal, tá? Cair junto com o S&P 500, cair junto com a Nasdaq, que também ameaça uma nova queda. E a gente vai encontrar o fundo em algum preço determinado entre 22 mil, 23 mil, 24 mil, ou realmente na região de 25 mil dólares, que é essa região. Nesse ponto aqui, onde a gente for fazer o reteste desse fundo, e quando a gente for fazer o reteste desse fundo, na minha opinião, que vai acontecer ainda esse mês, na minha opinião, será o melhor momento para comprar, um dos melhores momentos da história para comprar Bitcoin. Eu já ainda acho que já estamos num preço muito bom para comprar Bitcoin por longo prazo, até porque em algum momento o Bitcoin ele vai ser visto como realmente um ativo de proteção contra a inflação. A inflação é essa que nos parece que vai ser descontrolada por durante pelo menos aí mais de um ano, pelo que o Fernando Urch vem falado, pelo que economistas economistas mais lúcidos vêm falado, que são aqueles economistas que criticaram de fato, né? E o Fernando Urch é um deles,
que não é, o Fernando não chega a ser um economista, né? Ele é administrador de empresa, ele se formou em administração, mas ele tem bastante conhecimento da economia, porque eu acho que ele fez mestrado em economia. E basicamente o Fernando ele é um cara bastante lúcido, ele que foi um dos caras que mais reforçou sobre o problema do quantitative easing perante ao Covid como uma solução temporária de o governo imprimir dinheiro, os bancos imprimirem dinheiro, ou seja, injetar liquidez, injetar capital em um momento em que o mundo não precisava desse capital adicional sendo girando, né, supostamente para manter estruturas já falidas, mas também porque a produção, as pessoas paravam de produzir e pararam de consumir diante das medidas obrigatórias de quarentena do Covid. Então, ou seja, você inunda a economia, você inunda o mundo cheio, com bastante dinheiro impresso, sem ter uma produção por trás, né? Você imprime um dinheiro sem ter a produção, sem ter o consumo. Então, isso inunda o capital, inunda o mercado de dinheiro, esse dinheiro acaba se tornando, perdendo valor, porque por as pessoas não estarem utilizando ele, logo mais adiante, quando o Covid é controlado, quando as coisas são controladas, você tem então agora uma situação de mais aproximação da normalidade pré-Covid, e você não tem o consumo como antes. Então você não tem, não justifica a produção e o consumo que não existe mais, tanto quanto existia antes, porque ainda existem países, ainda existem lugares em que o Covid, em que você deve ficar de quarentena diante do fato de você ter o Covid, ou uma variante do Covid.